Bom dia, meninas. Vou fazer a correção da atividade 8 com vocês. Perdão, atividade 9. Atividade 9. A atividade 9 é sobre estatística. Número 1. As medidas colhidas por um cientista num determinado experimento, todas na mesma unidade, foram as seguintes. Então, o cientista fez, nesse caso, 10 medidas. Ele colheu 10 medidas. E elas foram 1,2, 1,2, 1,4, 1,5, 1,5, 2, 2, 2, 2 e 2,2. Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista determinou a média e a moda dos dados. Dessa forma, os resultados obtidos pelo cientista em sua análise estatística Então, nós devemos determinar a média e a moda dessas medidas. Para determinar a média, que é uma tendência central, a média, quando vem só a palavra média, está se referindo à média aritmética. Então, para determinar a média aritmética, o que nós fazemos? Somamos todos os dados e dividimos pelo número de dados informados. Então, quantas medidas foram colhidas? 10 medidas. E quais foram elas? 1,2, 1,2. Somar todas essas medidas. 1,2, 1,2 é a mesma coisa que 2 vezes 1,2, ou 1,2 mais 1,2, mais 1,4, 2 vezes 1,5, mais 2,0, 2,0, 2,0, 2,04 vezes, é a mesma coisa que 4 vezes 2,0, mais 2,2. Então, nós estamos somando todas essas medidas colhidas e dividindo pelo total de dados, o total de medidas colhidas, que foram 10. Somando, o numerador temos 17, dividido por 10, 1,7. Então, 1,7 é a média aritmética. A moda, que é outra tendência de centralidade, para determinar a moda, basta observar os dados. Aquele que mais se repete, aquele que mais aparece, é a moda. Nesse caso, se nós observarmos as medidas, 1,2 aparece 2 vezes, 1,4 uma vez, 1,5 2 vezes, 2,0 aparece 4 vezes e 2,2 uma vez. Então, a moda é aquele dado que mais se repete, que mais aparece, o que mais está em evidência. Então, a moda é 2,0. Logo, a moda é 2,0 e a média é 1,7, letra C. Então, não pode confundir de jeito nenhum essas duas tendências de centralidade. Temos a média aritmética e a moda. A moda é aquele dado que mais aparece e a média aritmética é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Questão 2. Os resultados de uma pesquisa de opinião foram divulgados utilizando um gráfico de setor circulares, como o apresentado na figura a seguir. Os setores analisados, como A, B, C e D, representam de forma percentual as 4 possíveis escolhas da pesquisa. De acordo com a pesquisa, a moda está associada a qual setor? Bom, a tendência de centralidade determinada pela moda é aqueles dados
é aquele percentual que mais aparece, que mais repete. Isso nós vamos observar aqui no gráfico de setor circular, ou pizza, ele foi dividido em 4 setores, assinalado como A, B, C e D. Esses 4 setores, eu vou observar qual deles possui a maior fatia, qual deles possui o maior ângulo. E se eu observar entre A, B, C e D, o A é o que está representando a maior fatia. Então, esse percentual A é o que mais aparece, é o que mais repete. E ele faz parte da moda. Questão 3. No ano passado, em um determinado estado, obteve uma redução no número de acidentes sem vítimas fatais. E os dados foram anotados na tabela a seguir. Utilizando os dados da tabela acima, construa, no caso aqui ao lado, construa um gráfico para ilustrar o desenvolvimento do número de acidentes ao longo do primeiro semestre do ano passado. Então, aqui nós temos a tabela. A tabela é referente aos meses, primeiro semestre, que vai de janeiro até junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e o número de acidentes. Perdão. E o número de acidentes em cada mês. Então, para representar esse gráfico, o gráfico dessa tabela, nós podemos representar ele através do gráfico de linha, através do gráfico de coluna, de barras ou de setores. O ideal para esse problema seria o gráfico de linhas, onde, para representar um gráfico de linhas, nós vamos ter o eixo horizontal referente aos meses, o primeiro semestre do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Já no eixo vertical, o número de acidentes. E aqui, esse zigue-zague azul, eu estou dizendo assim, estou fora de escala. Aí eu fiz o zigue-zague azul e comecei a marcar 60. Agora sim eu tenho uma escala, eu tenho um padrão, que eu estou crescendo de 10 em 10. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Estabeleci o meu padrão, estabeleci meu intervalo de 10 em 10. E agora vamos fazer a correspondência. O mês de janeiro teve 132 acidentes. Então, janeiro corresponde com 132, que está acima dos 130. O mês de fevereiro, 104 acidentes. Mês de março, 111. Mês de abril, 89, abaixo do 90. Maio, 93, acima do 90. E junho, 61 acidentes. Feito isso, a gente vai ligar esses pontinhos, aqui eu usei o rosa, nós temos o gráfico de linha que representa essa tabela. Para que serve o gráfico? Para analisar. Você observa o gráfico e você verifica rapidamente que houve um decrescimento no número de acidentes do mês de janeiro para o mês de fevereiro, aí subiu em março, depois diminuiu de novo, subiu um pouquinho e diminuiu bastante no mês de junho. Então, o gráfico, ele facilita a interpretação dos dados. Questão 4. Em uma sala com 72 alunos, um professor aplicou um teste em que as notas eram classificadas por letras.
E o resultado foi colocado na tabela a seguir. Utilizando os dados da tabela acima, no caso ao lado, construa um gráfico para ilustrar a participação de cada nota em relação a toda a turma. As notas de 0 a 20, classificação E, porcentagem, 5% dos alunos tiraram nota E. Quando a nota foi de 2 a 4, a classificação foi D, e 10% da turma tiraram essa nota. De 40 até 60, de 4 até 6, classificação C, 25% da turma. De 6 a 8, classificação B, 25%. E de 8 a 10, classificação A, 35% dos alunos. Para representar esses dados, como fala de porcentagem, é interessante utilizar gráfico de setor ou gráfico de pizza. Para utilizar gráfico de pizza, nós precisamos identificar cada setor desse gráfico relacionado à porcentagem. Então, nós temos o seguinte, que se eu somar aqui as porcentagens, nós vamos obter 100%. 100% é todo o gráfico, é todo o setor. E, em termos de ângulo, 100% corresponde a 360 graus. Para a classificação E, nós temos 5%. Então, de 100%, corresponde a 360 graus, 5% corresponde a quantos graus? Usando aqui a proporção, nós sabemos que as grandezas de porcentagem e grau são diretamente proporcional, ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também, se uma diminui, a outra também. Como são diretamente proporcional, então aqui de 100 para 5 diminuiu. Diminuiu quantas vezes? 20 vezes. Então, eu vou dividir 100 por 20, eu obtenho 5. Se uma grandeza for dividida por 20, a outra também será dividida por 20. 360 dividido por 20, 18 graus. Então, 5% corresponde a 18 graus. Aqui seria 18 graus. 100% corresponde a 360 graus. De 100 para 10%, foi dividido por 10. 100 dividido por 10, 10%. 360 dividido por 10, 36. Então, 10% corresponde a 36 graus. 100% corresponde a 360 graus. E 25%? Bom, de 100 para 25 foi dividido por 4. 360 dividido por 4, 90 graus. Aí eu parei aqui. Por quê? 90 graus corresponde a 25%. O círculo tem 360 graus. A metade dele é 180. Metade de 180 é 90. Então, aqui a gente tem 90 graus. Corresponde a 25%. Então, eu tenho 25% a classificação C e 25% também a classificação B. Então, aqui eu tenho 90 graus, 90 graus. Então, esse pedaço da pizza, do setor circular, 90 graus equivale à classificação C, que é 25%. Esses outros 90 graus também é a classificação B, que é 25%. A classificação A é 35%. 35% é 25% mais 10. Então, 90 graus mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho a classificação A de 35%. Uma fatia de 5% e 10%. Então, aqui nós temos o setor circular que representa as informações das notas dos 72 alunos. Observe
no setor circular ou no gráfico de pizza, que a classificação A teve maior percentual de acertos. E a classificação E, o menor percentual de acerto, a menor fatia. Questão 5. Em um campeonato de basquete, o artilheiro do colégio, Gabriel, marcou em uma sequência de 8 jogos consecutivos a seguinte pontuação: 43, 35, 38, 35, 39, 29, 35 e 30. De acordo com esses dados, determine a média aritmética dos pontos. Média aritmética, eu somar todos os pontos e dividir pela quantidade de jogos. Então, 43 mais 35, mais 38, mais 35, mais 39, mais 29, mais 35, mais 30, dividido por 8. Isso dá 284 dividido por 8, 35,5. Essa é a média aritmética da pontuação de Gabriel. Então, a média de pontos dele foi de 35,5. Qual é a moda dos pontos dessa partida? Bom, a moda dos pontos é aquela pontuação que ele mais fez. Então, é aquele número de pontos que mais marcou. 35, 35, 35. É a moda da partida. Questão 6. De acordo com a atividade anterior, responda. Se na próxima partida Gabriel marcar 50 pontos, o que ocorrerá com a sua média de pontos? Ela aumentará, diminui ou não irá se alterar? Bom, a média, que é a média aritmética, é de 35,5 pontos, ou seja, a média dele é de 35,5 pontos nos jogos. Se ele marcar 50 pontos é maior que a média. Então, quando a gente vai determinar uma nova média, eu iria somar todos os pontos, ou seja, pegar os 8 mais 50 e dividir por 9. Observe que, como 50 pontos é maior do que a média, então irá aumentar, pois 50 pontos é maior que a média aritmética dele. Vai aumentar um pouquinho a média dos pontos realizada nos 9 jogos. Questão 7. Uma pesquisa com 21 pacientes que estavam internados em um hospital, realizada pela direção da instituição, avalia a redução dos custos hospitalares mensais individuais em função do bem-estar emocional produzido pela vivência de atividades em entretenimento. Aqui está errado. Redução do custo mensal por criança. R$200, 8 pacientes. R$300, 6 pacientes. R$400, 3 pacientes. R$500, 5 pacientes. Com base nos dados descritos na tabela, determine a redução média dos custos. Bom, para calcular a redução média, é a média aritmética. Observe o seguinte, que a gente teria a seguinte informação. R$200, eu tenho 8 pacientes com esse custo. Então, eu teria que fazer 200 mais 200 mais 200, 8 vezes. Então, por isso, 200 vezes 8, mais 300 vezes 6, mais 400 vezes 3 pacientes, mais 500 vezes 4 pacientes, dividido pelo total de pacientes. Qual é o total de pacientes? 8 mais 6, 14. 14 mais 3, 17, mais 4, 21. Então, nós temos 21 pacientes. Fazendo os cálculos, 200 vezes 8, 1.600, 1.800, 1.200 e 2.000,
6.600 dividido por 21. Então, a média de custos por paciente é de R$ 314,28. Essa é a média de redução de custos por paciente. Então, utilizando essa nova função de bem-estar emocional, observou-se essa redução nos custos hospitalares de R$ 314,28. Utilizando os dados da tabela anterior, construa um gráfico para melhor representar o número de pacientes em relação à redução dos custos hospitalares. Aqui nós vamos usar o gráfico de colunas. Então, aqui o eixo horizontal é os valores reduzidos e o eixo vertical é o número de pacientes. Então, aqui, fazendo uma escala dos valores reduzidos, nós temos R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500. De acordo com a tabela, na redução de R$ 200, nós temos 8 pacientes, R$ 300, 6 pacientes, R$ 400, 3 pacientes e R$ 500, 4 pacientes. Assim, construímos o gráfico de colunas com as informações da tabela, o que melhor representa estes dados. Número de pacientes versus valores reduzidos em gastos hospitalares. Obviamente, a maior redução foi de R$ 200 em 8 pacientes. Questão 9. A média aritmética ponderada de idade de uma turma de uma escola em que há 10 pessoas de 15 anos, então nós temos 10 pessoas com 15 anos, 8 pessoas com 17 anos, 6 pessoas de 18 anos. Qual é a média aritmética ponderada da idade dessa turma? Bom, para calcular a média aritmética, nós precisamos somar todos os dados, somar todas as idades. São 10 pessoas de 15 anos. Então, em vez de eu fazer 10 mais 10 mais 10, perdão, 15 mais 15 mais 15, 10 vezes 15 mais 8 vezes 17, 8 pessoas com 17 anos, mais 6 pessoas com 18 anos, dividido pelo total de pessoas. 10 pessoas, mais 8 pessoas, mais 6 pessoas. Então, aqui fica 10 vezes 15, 150, 136, 108. Somando tudo, dividido por 10 mais 8 mais 6, 24. A média aritmética dessas idades é 16,4. Esta média está entre 16,0 e 16,5. Questão 10. As notas de 5 alunos em uma prova de matemática foram as seguintes: 6, 8, 8, 3 e 7. Nessas condições, o valor da média alcançada por esses alunos e a moda das notas foi: a média aritmética, basta somar as notas dos 5 alunos, 6 mais 8 mais 8 mais 3 mais 7, dividido pelos 5 alunos. Então, 32 dividido por 5, 6,4. A moda é aquela nota que mais aparece, que no caso é 8. Então, a moda é 8. Que a gente vai ter, então, o item B. Então, faça a correção da atividade, né? Copie os enunciados e responda as atividades, tira a foto e me envia. Fica aguardando vocês com a foto da atividade.